O GP de Abu Dhabi de Fórmula 1 aparentemente não terminou até agora e volta sempre à tona quando a gente vai discutir sobre Max Verstappen e Lewis Hamilton. E um dos comentaristas mais importantes do mundo sobre essa categoria falou mais sobre esse assunto e ele afirmou: Hamilton foi roubado no último GP do ano passado, mas aparentemente o piloto inglês deve vir com tudo para provar que continua sendo o melhor piloto de todos os tempos da Fórmula 1. Quer saber tudo sobre isso? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e essa história da disputa entre Max Verstappen e Hamilton no ano passado, com toda certeza continua dando o que falar no circo da Fórmula 1 de uma forma geral. Hamilton acabou perdendo o campeonato de 2021 no último GP e mais especificamente na última volta daquele GP, quando ele tinha pneus muito gastos e Max Verstappen com pneus praticamente novos e macios. Não deu outra. Verstappen conseguiu ultrapassar Lewis Hamilton na última volta e vencer aquele GP, tudo isso por conta do safety car que foi acionado nas últimas voltas devido a um acidente com Nicolas Latifi. Acaba que a questão do safety car, que se deveria mesmo ter sido acionado ou deveria entrar a bandeira vermelha, é discussão para outro vídeo, mas muitos dizem que a culpa foi de Michael Masi, que acabou privilegiando a Red Bull e Max Verstappen naquela situação e acabou roubando o título de Lewis Hamilton na última volta do GP, de uma forma totalmente discutível. Claro que esse cara aí, comentarista, acabou falando mais sobre esse assunto e ele deixou claro que realmente Hamilton foi roubado, mas ele deve voltar com tudo nesse ano de 2022. Enfim, quer saber tudo sobre isso? Assiste esse vídeo até o final, mas antes já deixa o seu like aqui embaixo, seu joinha aqui embaixo do vídeo. Não esquece, porque é de graça, mas ajuda muito o canal a crescer cada vez mais e me incentiva a fazer vídeos melhores para você. Então não esquece, deixa o seu like aqui embaixo porque é de graça. O comentarista da Sky Sports Fórmula 1, David Croft, falou um pouco mais sobre isso. Ele começou falando sobre o sumiço de Lewis Hamilton depois do GP de Abu Dhabi do ano passado. Segundo ele, é um sumiço completamente normal. O piloto inglês precisava digerir tudo o que havia acontecido e entender exatamente onde ele deveria melhorar, onde ele deveria ser um pouco mais paciente e realmente onde ele deveria ser um pouco mais incisivo. E depois de digerir isso tudo, aí sim o piloto inglês poderia voltar aos holofotes. E foi exatamente isso que aconteceu. Lewis tirou um tempo muito necessário dos olhos do público para processar, digerir e eventualmente superar o que aconteceu em Abu Dhabi. E quando perguntado sobre essa questão aí, se o campeonato foi justo, não foi, se Hamilton foi roubado ou não, David Croft falou um pouco mais sobre esse assunto também de forma bem direta. Na verdade, segundo ele, se tivessem cumprido todas as regras do regulamento desportivo, Lewis Hamilton deveria com toda certeza ter sido campeão mundial pela 8ª vez no ano de 2021. Mas com toda certeza, pelo menos segundo Croft, não foi isso que aconteceu. Michael Masi, de certa forma, acabou privilegiando, dando uma vantagem considerável a Max Verstappen. E todas as fontes estão aqui embaixo na descrição. Sim, ele foi roubado do campeonato sem culpa própria e por erros que aconteceram em outros lugares. Ele deveria ter vencido aquela corrida se as regras tivessem sido cumpridas como estão escritas. Ele teria vencido a corrida, não teríamos feito a última volta. E também houveram discussões sobre a possibilidade de Lewis Hamilton deixar o esporte de uma vez por todas, depois dessa decepção que acabou acontecendo lá no circuito de Abu Dhabi. Mas David Croft, antes mesmo da Mercedes soltar os últimos comunicados e o próprio Hamilton falar que ele ficaria na Fórmula 1, já havia dito que Hamilton continuaria na categoria, por um motivo específico: perder como aconteceu no ano passado poderia sim deixar um certo desgosto para a carreira de Hamilton. A intenção do piloto inglês, pelo menos segundo Croft, é justamente provar que ele continua sendo o grande piloto que ele sempre foi e que ele ainda é o melhor de todos os tempos da Fórmula 1. E não faria sentido ele se aposentar antes de provar isso mais uma vez na sua carreira.
Conhecendo Lewis Hamilton como conheço, ele não é um homem que gostaria de deixar sua carreira de piloto na bandeira quadriculada em Abu Dhabi. Ele vai querer voltar e provar que ainda é o maior piloto de todos os tempos, então espero que ele esteja no grid. Mas Kraft também não nega que muito provavelmente Lewis Hamilton chegou a pensar nessa possibilidade de uma aposentadoria da Fórmula 1. Ele acredita inclusive que essas férias foram necessárias, esse tempo fora dos holofotes, justamente para pensar sobre essas possibilidades. Mas apesar disso, nesses momentos que Lewis Hamilton colocou as coisas na balança e aparentemente acabou entendendo que continuar competindo faz muito mais sentido para a sua carreira do que parar nesse momento. Ainda corre sim em suas veias um sangue que fala muito mais sobre velocidade do que sobre um momento ali, uns anos sabáticos. Aparentemente, Lewis Hamilton decidiu justamente continuar, tanto para se manter ativo no esporte, quanto para provar também que ele ainda consegue ser o melhor piloto de todos os tempos. Embora às vezes neste inverno eu tenha certeza de que Lewis Hamilton pensou que talvez isso pudesse ser o fim, não acho que ele não mudou de ideia, mas percebeu que seu coração está muito em corridas, vitórias e desempenho no mais alto padrão que ele fez por tantas temporadas na Fórmula 1. Então, apesar de todas as previsões que chegaram a fazer, eu até mesmo cheguei a falar aqui no canal que existia essa possibilidade, Lewis Hamilton vai continuar, pelo menos segundo a Mercedes e as suas postagens no Instagram, seguindo ali como piloto titular da equipe alemã. Isso significa basicamente ele vai estar ao lado de George Russell ainda nesse ano de 2022. Mas a própria entrada do outro piloto inglês, Russell, na equipe Mercedes, significa muito também sobre quais devem ser os próximos planos de Lewis Hamilton na Fórmula 1. É provável que a equipe não mantenha dois pilotos alfa concomitantemente ali na Mercedes. Isso significa basicamente que é muito provável que Lewis Hamilton faça apenas esse último campeonato pela Mercedes e a partir de 2023 ele se ausente da Fórmula 1, permitindo que George Russell assuma o seu lugar como primeiro piloto da Mercedes e inicie talvez uma nova era no esporte junto com a equipe alemã. Claro que nesse finalzinho que eu falei são suposições, mas pelo menos na minha visão é algo bem provável. Mas o que você acha disso tudo? Você acha também que o que Michael Masi fez lá no GP de Abu Dhabi de Fórmula 1 foi roubo ou você acredita que foi uma situação normal e até mesmo dentro do regulamento? Você acha realmente que Lewis Hamilton deve se aposentar no final desse ano? Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. Eu acredito que o que Masi fez na corrida lá de Abu Dhabi em 2021 não foi algo muito bonito, mas isso não significa que ele não tinha autonomia para fazer exatamente o que ele fez. Inclusive, se Masi tivesse mantido o safety car até a última volta, muitos diriam que o campeonato foi roubado, mas para o lado de Lewis Hamilton. Agora, se ele tivesse dado uma bandeira vermelha, com toda certeza, ainda mais assumindo ali a cláusula que ele usou em sua defesa para fazer o que ele fez, ainda assim faria com que a corrida se tornasse mais interessante e uma disputa de mano a mano entre Hamilton e Max Verstappen nas últimas voltas daquela corrida. Ou seja, acho que Michael Masi de certa forma errou na dosagem e acabou deixando tudo um pouco mais duvidoso sobre o resultado do campeonato. Mas não acho que ele errou realmente com relação ao regulamento em si. Já sobre a saída de Lewis Hamilton, eu já disse o que eu penso agora há pouco nesse vídeo. Acho que provavelmente ele deve sair no final desse ano. Mas enfim, você pode discordar de mim, tem todo o direito inclusive de fazer isso e comentar aqui embaixo sua opinião. E claro, se você gostou da análise desse vídeo, curtiu esse vídeo de uma forma geral, não esquece, já se inscreve aqui embaixo no canal e ativa o sininho para todas as notificações. E só dessa forma o YouTube vai te avisar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no Hora do Piloto. E claro, fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!